E aí, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, amanhã, graças a Deus, nosso último dia de prova. Ai, bom, vixe, não aguentar mais. Gente, o assunto dessa prova de amanhã, eu achei mais fácil do que da primeira prova. Mas só que o nosso professor, né, assim, né? Sim, sabe que, né? Sim, pode ter muitas coisas que vai fazer a gente, né? Sim. Mas eu creio que vai ser uma prova boa pra todo mundo, se todo mundo estudou. Porque teve gente que hoje que veio perguntar que assunto seria da prova de amanhã. Pelo amor de Deus, minha gente, não falo mal de ninguém, não, mas, poxa, falou, né? Então, não estude só pelo meu vídeo, porque senão dá muita merda. Os assuntos da prova de amanhã é fontes do direito. A gente vai falar um pouquinho bem rápido sobre fontes do direito. Direitos e garantias, do artigo 1 ao artigo 10 do Código Civil. Relação jurídica e pessoa. E artigo 5º da Constituição, tá? Os princípios da igualdade. A gente não vai falar tudo porque é muita coisa. A gente vai falar tudo resumidamente, ok? Os assuntos são esses. Eu vou começar falando aqui do direitos e garantias do Código Civil, tá? Isso aqui. O artigo 1 ao 10 é uma coisa assim bem fácil. É só ler mesmo. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso, tá? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil e esse capaz, essa capacidade, a capacidade de adquirir os direitos, a aptidão para cumprir os seus deveres. E a pessoa ela já nasce com os seus direitos e com os seus deveres. Até no artigo 2 aí, ó, que vai falar o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nascituro é o feto, é ainda que quando tá na barriga da mãe. Então, essa pessoa já tem direito à vida desde a barriga da sua mãe. Ela não tem personalidade, mas ela tem direitos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre personalidade depois. Personalidade da pessoa física e personalidade da pessoa jurídica, coisa muito fácil, tá? Não tem dificuldade. Então, se você já tem o Código Civil, leia. Se você não tem, procura na internet. Você acha aí em todo lugar. Acha vídeos explicando. Muito bom mesmo. Certo? Eu fiz uns esqueminhas aqui. E vamos começar falando aqui. Pessoa física e pessoa jurídica. Aí eu comecei de uma forma bem simples. O que é a pessoa física? Todo mundo sabe. Pessoa física é um ser humano, é um indivíduo, tá? Que a partir do seu nascimento até a sua morte, ele tem direitos e deveres, tá? Nasceu, já é uma pessoa física. E a pessoa física, ela tem CPF. Ai, que coisa boa. Já a pessoa jurídica é uma entidade, tá? Composta por indivíduos que é reconhecida pelo Estado a partir do momento que indivíduos se juntam, né? Vamos se juntar, que juntam seus esforços, seus bens, para fazer uma determinada atividade econômica, normalmente mais visada para o lado econômico, né? Essa pessoa, ela vai ser detentora de direitos e deveres e ela vai ter CNPJ, certo? A pessoa física tem CPF, a pessoa jurídica tem CNPJ. A pessoa jurídica, ela nasce a partir do momento que ela se legaliza e é reconhecida pelo Estado, ok? Então, a partir desse momento, a pessoa jurídica, ela nasce de forma oficial para o Estado. E aí, ela vai começar a ter o CNPJ, ok? Já a pessoa física, a partir do momento que ela nasce, ela já é considerada uma pessoa física. Por quê? Porque ela já vai nascer com direitos e deveres. Lá na frente a gente vai ver algumas coisinhas que acontecem. Mas é isso que traz aqui pra gente em relação à pessoa física. E ela aí, um tempo depois, ela vai adquirir aí o seu CPF, que é o seu cadastro da pessoa física, ok?
Bom, personalidade. Essa questão, por sinal, está no nosso código, né, civil, no artigo 2, que diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento, com a vida. Nasceu com vida, então ela já tem uma personalidade. A salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, que foi o que eu falei na estante do artigo 2. Então, a pessoa, assim que ela já nasce como uma personalidade civil. Nasceu com vida, nasceu com personalidade civil. A não ser que, a salvo, tá? Eu deixo bem claro no código a salvo, da concepção, os direitos do nascituro, certo? Que é a pessoa ainda que não veio ao mundo, mas ele já tem os seus direitos lá de vida garantido. Não tem personalidade, mas tem direito, ok? Tá lá no artigo 2. Já a pessoa jurídica não tem uma personalidade assim... a personalidade da pessoa jurídica é isso, certo? Então, se usa a personalidade da pessoa física para a pessoa jurídica. Da seguinte forma, a pessoa jurídica, certo? Ela também, a partir do momento que se legaliza, a partir do momento que ela nasce, ela tem os seus direitos e tem os seus deveres, as suas obrigações. Né? Pessoa independente, certo? Jurídica ou física, tem a sua personalidade da mesma forma, porque os dois vão ter que cumprir seus deveres e suas obrigações. A pessoa é titular de direitos e obrigações. Resumindo, então a personalidade jurídica e a personalidade física, elas são bem parecidas. A diferença da personalidade física é a salvo aí, né, que é o caso do nascituro, ok? Pessoa jurídica. Pessoa física é fácil, né, minha gente? Todo mundo é pessoa física aqui e tal. Você lê o Código Civil, vai dar certo. Vamos para a pessoa jurídica. Existem 3 requisitos para que se cumpra aí essa pessoa jurídica. Hoje eu tô muito cansada, viu? O primeiro requisito é reunião de pessoas e bens, né? Você vai fazer uma reunião lá, tal, pá, vamos se reunir aqui, vamos reunir nossos bens para montar uma certa empresa e tudo mais. Precisa-se ter uma finalidade comum. Qual é a finalidade que você vai fazer, certo? E a terceira coisa, personalidade, capacidade jurídica própria. A pessoa precisa ser capaz. A gente vai ver essa questão de capacidade no instante, tá? A pessoa tem a capacidade jurídica própria, ok? São os 3 requisitos para que se tenha aí a pessoa jurídica. Porém, existe 2 coisinhas aqui. Existe a pessoa jurídica do direito público e existe a pessoa jurídica do direito privado. A pessoa jurídica do direito público é aquela que nasce direta da lei, entendeu? Exemplo, Caixa Econômica, a União, o Estado, são direitos... A União e o Estado, os municípios, eles são direitos internos, tá? É o direito público interno. A pessoa jurídica de direito público interno é a União, o Estado, o município, entendeu? Esses órgãos, eles nasceram, tá? De acordo lá, nossa Constituição, de acordo às leis e tudo mais, ok? Pessoa jurídica de direito público é aquela que nasce diretamente da lei. E nós temos também os externos, que estados estrangeiros e pessoas que são regidas pelo direito internacional. Estados estrangeiros e pessoas que são regidas pelo direito internacional são pessoas jurídicas do direito público, tá? O direito público externo. Direito público externo. Não, peraí. A pessoa jurídica de direito público externo vai ser o Estado estrangeiro e a pessoa que for regida pelo direito internacional público, ok? Direito internacional público. Então, essas pessoas vão ser as pessoas que vão ser regidas pela pessoa jurídica de direito público externo. A pessoa jurídica do direito público interno é a União, o Estado,
os municípios, toda aquela entidade que nasce da lei, Caixa Econômica, certo? É um exemplo. E mais algumas coisas que são criadas por lei e que pertencem à União, ok? Já pessoa jurídica do direito privado é aquela que nasce de um instrumento formal e escrito que o cria. O Estado reconhece e sabe da existência daquilo ali. Então, aí vai entrar empresas de particulares, né? Vai entrar fundações, associações, sociedades, grupos religiosos, partidos políticos, entra nesse também, tá? Então, pessoa jurídica de direito privado é aquela que nasce de uma forma formal, escrita, reconhecida pelo Estado, que vai ser associação, sociedades, grupos religiosos, partidos políticos e assim por diante. Quando acontece a morte da pessoa jurídica, quando essa pessoa jurídica morre, a partir da dissolução, ou seja, da degradação ali do que aconteceu, e da falência, quando falece ou quando há a dissolução, infelizmente, morre ali a pessoa jurídica, ela vai perder o seu CNPJ, ok? Tem mais alguns casos, mas aí eu não coloquei aqui, mas se você quiser pesquisar, é bom dar uma pesquisada, tá? Saindo um pouquinho rapidamente aqui de pessoa jurídica, existem algumas características da pessoa física, tá? Que é nome, residência, né? Capacidade, que tá lá no artigo 1.000 do Código Civil, vocês vão ver aí, a questão da pessoa ser capaz, né? Dos seus direitos e dos seus deveres. E a morte. Toda pessoa vai morrer, certo? E aí a gente tem aqui a morte real, que é aquela que tem a certidão de óbito, e aquela que se tem o corpo, se tem a certidão de óbito, ou se tem pelo menos partes do corpo, tá? Coisas que comprovam que realmente a pessoa morreu, é a morte real. E nós temos a morte presumida, que é aquela que o professor contou a historinha, que o homem vai para São Paulo, não sei o que. Se você não lembra dessa história, a gente vai ver, né? Vocês procurem na internet. A morte presumida é quando a pessoa se ausenta por mais de 10 anos, some, desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu, desapareceu. E acabou. Aí, depois de 10 anos decorridos, e essa pessoa não deu sinal de vida, não foi achada e tal. Aí foi-se a morte presumida, que se dá depois de 10 anos. Nesse caso aí é a ausência da pessoa e possa ser que tenha morrido, mas está sem corpo e sem certidão de óbito. Então, depois de 10 anos é que pode ser declarada a morte dessa pessoa. Ok? Voltando aqui para pessoa jurídica, bora terminar logo essa parte para não embolar. Nós temos alguns tipos, tá, de teorias de pessoas jurídicas. A primeira é da ficção. O professor deu 3 pra gente, mas se você for pesquisar na internet, você tem que ter cuidado. Eu pesquisei aqui e você acaba achando muitas, sabe? Relacionada a esse assunto. Você acaba achando até mais de 3, mas a gente vai se fixar nas 3 que o professor falou em sala, que a primeira é a ficção, né? A teoria da ficção, que ela diz o seguinte: pessoa jurídica é ficção, sendo que sua capacidade civil estaria restringida às relações patrimoniais. Certo? Ele vai dizer que é ficção porque não existe uma coisa que existe ali só no papel, no imaginário, mas porque sua capacidade civil ela só está restringida ali ao seu patrimônio, à sua empresa, certo? Aí nós vamos ter também a teoria da realidade, que também pode ser chamada de teoria orgânica, que vai dizer o seguinte: se cria com uma finalidade social. Primeiro a moral, se propõe com a moral, depois com a parte jurídica. E a gente vai ter a teoria da realidade técnica,
que vai dizer assim, as pessoas jurídicas são reais. Essa teoria vai dizer que as pessoas jurídicas são reais, mas baseada em realidades técnicas. Ela é real, porém ela só é real ali na hora da documentação, da parte técnica mesmo do negócio. Ok? Aí a gente vai falar um pouquinho também agora, falando bem rápido, viu, gente? Vocês têm que estudar esse assunto, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Sobre a despersonificação da pessoa jurídica. O que é despersonificação? É quando a pessoa física, é quando os bens da pessoa física é chamada para responder pelos bens da pessoa jurídica, entendeu? Acontece alguma coisa lá, então a pessoa física que vai responder ali pela pessoa jurídica, pelos bens da pessoa jurídica. Isso é a despersonificação, em termo bem rápido e objetivo. Acontece outra coisa... Ah, não, isso aqui... Essa parte não, é isso mesmo. Vamos aqui agora para outra parte também sobre pessoa jurídica, que é a relação jurídica e pessoa, que é o seguinte, é a relação entre dois ou mais indivíduos que pode conter direitos e deveres entre as partes. Uma parte tem o direito relacionado à prestação do serviço, tá? Então, é uma relação normalmente entre pessoa física e pessoa jurídica, onde a pessoa jurídica, ela vai ser o sujeito, ela vai ser a pessoa que vai estar prestando serviço a outra pessoa física. Nesse momento, nessa relação, nasce a obrigatoriedade daqueles que têm um direito subjetivo, que se neutraliza pela ação, certo? Isso aí foi falado em sala, eu até anotei no meu caderno. Então, a relação jurídica e pessoa é o que o nome realmente diz, é uma relação, só que uma relação com direitos e deveres, vai ser cumprimento do serviço, certo? A relação jurídica se operacionaliza pela ação judicial, tá? O professor também falou isso em aula, eu anotei algumas coisas. Que essa ação judicial é o quê? É o direito a um pronunciamento, tá? Que solucione a pendência de algo, o litígio que aconteceu, o conflito que aconteceu, tá? Fazendo desaparecer a incerteza, a insegurança, trazendo certeza de que o problema, o conflito que houve ali vai se resolver. Essa ação acontece, minha gente, se por acaso a prestação desse serviço, alguma coisa der errado, tá? E falando aqui em relação a pessoa jurídica do direito público mesmo, pode ocorrer essa ação judicial, que é a operacionalização da relação jurídica, tá? Então, a ação judicial, no caso do direito público, o pessoal vai esperar um pronunciamento, tá, estatal em relação a um determinado conflito ou alguma coisa, e para esse pronunciamento poder trazer segurança e tirar a incerteza de que o serviço não seja cumprido, tá bom? Então, essa é a parte, a gente vai falar só até aqui sobre pessoa jurídica. Com certeza tem alguma coisa de pessoa jurídica que eu não falei, que eu tô aqui na minha mente, tá aqui, eu esqueci. Mas estude, ok? Se eu achar aqui, eu falo no vídeo da parte 2. Tchau!